Olá, seja bem-vindo a este vídeo, a este canal. O meu nome é Giovanni e nesse vídeo falarei um pouco com vocês sobre foro por prerrogativa de função. Este é o segundo vídeo em que estarei explicando a vocês sobre esse tema. No primeiro vídeo eu trouxe questões introdutórias, falei do conceito, falei qual teoria se aplica no nosso sistema e, dentre outras questões, todas introdutórias. Neste vídeo, e talvez num terceiro vídeo, darei sequência à explicação desse tema. Antes de mais nada, já de início, é importante deixar claro para vocês que eu não me preocuparei nestes vídeos em explicar a vocês a que tribunal compete julgar o quê. Não é mesmo? Por exemplo, o artigo 102 da Constituição trata da competência do Supremo Tribunal Federal. E ali são elencadas algumas autoridades que, quando praticam um crime em razão do exercício de suas funções, cabe ao Supremo julgar essas autoridades. Não vou me preocupar em explicar isso a vocês, porque são questões que vocês encontram na Constituição, são questões meramente decoráveis, vamos dizer assim, você lê, decora e com o tempo você acaba estabelecendo uma relação lógica entre um tribunal e as atividades que determinada autoridade exerce e que, quando pratica um crime em razão do exercício de suas funções, é julgada por esse tribunal. Com o tempo você vai estabelecendo essa relação lógica, por exemplo, que compete ao Supremo julgar um deputado federal que pratica um crime em razão do exercício de suas funções. E você vai percebendo, Supremo Tribunal Federal, deputado federal, as funções que o deputado exerce, o âmbito em que ele exerce suas funções, o âmbito em que atua o Supremo Tribunal Federal, e você passa a fazer essas relações lógicas apenas lendo o texto da Constituição, então não vou me preocupar com isso. Mas, por outro lado, vou me preocupar com uma série de questões aqui que são confusas, geram dúvida na hora de resolver uma questão de concurso público e que na prática acaba sendo aquilo que de fato mais confunde, né? E, bom, o primeiro tema que eu vou tratar aqui com vocês, o primeiro assunto dentro do tema foro por prerrogativa de função é o seguinte. Começo com uma pergunta a vocês. A quem compete julgar uma autoridade que tem foro por prerrogativa de função, mas que, no exercício de suas funções, pratica um crime doloso contra a vida? E eu faço essa pergunta a vocês porque, pela nossa Constituição, pelo nosso sistema jurídico, quem pratica crime doloso contra a vida é julgado pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri tem sua competência prevista na Constituição, artigo 5º da Constituição, inciso 38. Ao mesmo tempo, o foro por prerrogativa de função de um deputado federal também tem previsão constitucional. Compete ao Supremo julgar essa autoridade. E nesse caso, a competência é de quem? O crime é doloso contra a vida, mas foi praticado no exercício das funções por um deputado federal. Então, jogo essa pergunta a vocês, vou explicar qual é a resposta e já adianto que os temas que trataremos nesse vídeo são exatamente nesse sentido, certo? Vou tratar com vocês, trazer casos, exemplos em que uma autoridade pratica um crime com certas especificidades e aí vem a dúvida, a quem compete julgar essa autoridade? Tem foro, não tem? É o tribunal que julga? É um outro órgão julgador? Enfim. Mas voltando. Nesse caso que eu citei a vocês, quando uma autoridade que tem foro por prerrogativa de função estabelecido com base na Constituição Federal, detalhe, hein? Por exemplo, um deputado federal, tem foro por prerrogativa de função estabelecido na Constituição Federal. Quando essa autoridade, em razão do exercício de suas funções, pratica um crime doloso contra a vida, competirá ao júri julgar essa autoridade por esse crime ou competirá ao respectivo tribunal, no caso, o STF? Bom, a resposta, o entendimento que prevalece é de que compete ao respectivo tribunal, ou seja, o foro vai prevalecer ao tribunal do júri neste caso, certo? Ambos têm previsão constitucional e se entende que nesse caso, por exemplo, um deputado, um parlamentar que assassina o outro dentro da Câmara dos Deputados será julgado pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo Tribunal do Júri. No entanto, existe uma exceção. E qual é essa exceção? Eu mencionei a vocês há pouco, destaquei que, nesse caso,
A competência estabelecida em razão do foro por prerrogativa de função é uma competência prevista na Constituição Federal. Destaquei isso, caso não tenham percebido. E por que eu fiz esse destaque? Eu fiz esse destaque justamente porque a exceção a essa regra é que, quando foro por prerrogativa de função estiver estabelecido em uma Constituição estadual, prevalece o júri. Prevalece o júri. Então, se a Constituição de um Estado da nossa federação estabelece que compete ao TJ daquele Estado julgar determinada autoridade, e essa autoridade, em razão do exercício de suas funções, pratica um crime doloso contra a vida, a competência será do júri e não desse Tribunal de Justiça. Isso é possível? É possível que uma Constituição estadual estabeleça que determinada autoridade tem foro por prerrogativa de função? Sim, é possível. No entanto, um detalhe é que isso somente é possível observando o princípio da simetria. Isso está lá no artigo 125 da Constituição Federal. Com base nesse artigo 125 da Constituição, uma Constituição estadual pode estabelecer regras próprias, no entanto, sempre observando os princípios gerais da Constituição, em consonância com a Constituição Federal. Então, por exemplo, um secretário de Estado, o secretário do Estado membro X, do Amapá, ele pode ter foro por prerrogativa de função? Pode, se a Constituição do TJ do Amapá estabelecer que o secretário de Estado tem foro por prerrogativa de função. E isso é possível porque os ministros de Estado que exercem função correspondente à do secretário de Estado, porém em âmbito federal, os ministros de Estado têm foro por prerrogativa de função no STJ. Então, pelo fato dos ministros de Estado terem foro por prerrogativa de função no STJ, é possível que uma Constituição estadual estabeleça que os secretários de Estado serão julgados pelo respectivo Tribunal de Justiça caso pratiquem um crime em razão do exercício de suas funções, certo? Então, recapitulando, se uma autoridade pratica um crime doloso contra a vida no exercício de suas funções, competirá ao respectivo tribunal dessa autoridade com foro julgar essa autoridade e não o tribunal do júri. Agora, se essa autoridade tiver foro por prerrogativa de função em decorrência de uma previsão da Constituição estadual, da Constituição de um Estado, e essa autoridade pratica crime doloso contra a vida, aí sim, quem julga é o júri e não o respectivo tribunal. Então, foro por prerrogativa de função com base na Constituição Federal prevalece sobre o júri. Agora, foro por prerrogativa de função com base em Constituição estadual não prevalece sobre o júri. A competência do tribunal do júri prevalece sobre foro por prerrogativa de função estabelecido em uma Constituição estadual. Certo? Bom, assim a gente encerra esse primeiro tema e partimos para um segundo tema. Esse segundo tema não deve ser confundido com o primeiro. Tá? Em questões de concurso, na prática, é possível que você se confunda. Tá? Isso que eu expliquei a vocês não deve ser confundido com concurso de agentes, com casos de conexão e continência. Tá? Então, não confundam, por exemplo, um agente de um crime, uma autoridade que pratica um crime, que tem foro por prerrogativa de função e pratica, por exemplo, um crime doloso contra a vida, não confundam esse caso com o caso em que uma autoridade pratica um crime em coautoria com outra pessoa que não tem foro por prerrogativa de função e ambas praticam um crime doloso contra a vida, por exemplo, nas repartições da Câmara dos Deputados, no exercício das funções de um determinado parlamentar. Esse segundo caso que eu citei para vocês é um caso que envolve concurso de agentes, que envolve conexão e continência, e é sobre isso que falarei com vocês agora. Aquilo que eu expliquei no início não deve ser confundido com o que eu explicarei agora para vocês. Isso que eu vou explicar para vocês agora envolve conexão ou continência, tá bom? Conexão ou continência. Envolve casos de concurso de agentes, casos em que duas pessoas praticam um crime em coautoria, participação, só que uma tem foro, a outra não tem foro por prerrogativa de função, ou então uma é julgada na Justiça Militar e a outra é julgada na Justiça Federal, e praticaram um crime em coautoria. A quem compete julgar? É sobre isso que a gente vai falar agora, tá bom? Isso que eu vou falar com vocês agora é uma regra
de consolidação ou modificação da competência, tá? Não confundam isso. Muitas questões de concurso usam esses termos e a gente acaba confundindo na hora da prova. Consolidação e modificação da competência não é fixação da competência. Quando a competência é estabelecida em razão da conexão ou continência, quando houver concurso de agentes, a gente está falando de um caso de consolidação ou modificação da competência, e não de fixação. Pensem assim, um agente de um crime tem foro por prerrogativa de função, e o outro agente do mesmo crime não tem. Os dois praticaram o crime em coautoria. Em tese, se eles não tivessem praticado em coautoria, um seria julgado pelo respectivo tribunal e o outro seria julgado na justiça comum, por exemplo. No entanto, praticaram em coautoria. E aí vem a dúvida, a quem compete julgar? Esses casos são casos de consolidação ou modificação da competência, porque é possível que a competência meio que mude. Ou seja, uma pessoa que em tese deveria ser julgada na justiça comum acaba sendo julgada num tribunal, acaba sendo julgada por outra justiça. Então, modificou a competência. Não é um critério que fixa a competência, mas é um critério que modifica. Ou então pode ser um caso em que você faz a pergunta, peraí, quem julga é esse tribunal ou esse tribunal? Quem julga é esse juiz, é esse órgão ou é esse órgão? Mas você faz a pergunta e você percebe que não há conexão, não há junção, não há reunião dos processos, e sim separação. Mas você fez aquela pergunta, você se indagou. Então não é uma mera fixação de competência, é uma consolidação. Ou você consolida ou você modifica a competência nesses casos. Tentem pensar assim, tá bom? Bom, vamos dar sequência aqui com o conteúdo. Conexão ou continência, foro por prerrogativa de função nos casos em que há concurso de agentes. Esse tema é um tema que confunde bastante. Tem várias regrinhas, tem exceções. E antes de eu trazer para vocês aqui as regras, vamos tentar estabelecer um raciocínio para entender como o esquema funciona, tá? Vamos pegar um caso concreto, de coautoria. 2 ou mais pessoas praticaram um crime nas mesmas circunstâncias fáticas em coautoria. Bom, uma tem foro por prerrogativa de função, e esse crime foi praticado em razão do exercício das funções dessa autoridade. Outro envolvido também é autoridade igual a outra autoridade. As outras pessoas não são autoridade, não tem foro por prerrogativa de função. Em tese, uma dessas pessoas deveria ser julgada pela justiça militar. Tem um menor ali no meio, juízo de menores. Aquela outra autoridade, em tese, deveria ser julgada pelo Supremo. A outra pelo STJ. Mas todas praticaram o crime na mesma circunstância fática. E aí, quem julga o quê? Juízo de menores, justiça militar, STF, STJ, cada uma dessas pessoas, em tese, se não tivesse praticado o crime em coautoria, seriam julgadas no juízo de menores, na justiça militar, no STJ, no STF, na justiça eleitoral. Mas todas estão no mesmo contexto. E aí, quem julga quem? Essa é a pergunta, né? E tem várias regras aqui, mas antes de eu explicar essas regras para vocês, eu queria que vocês estabelecessem um raciocínio comigo. E aí, com esse raciocínio, na prática, vocês vão lembrar das regrinhas, dessas regras de consolidação ou modificação de competência e não de fixação. Lembrando, não é fixação, é consolidação ou modificação de competência. Bom, pense o seguinte. Coautoria. 2 ou mais agentes praticando o mesmo crime nas mesmas circunstâncias fáticas ou crimes diferentes, enfim. Mas ali em coautoria. Em tese, uma deveria ser julgada no STF, a outra no STJ, a outra na Justiça Militar, a outra no juízo de menores. Como saber quem julga o quê? Reúne os processos? Ou não? Cada um é julgado pelo respectivo tribunal? Essa é a pergunta que vocês devem fazer. Reúne ou separa? Todos são julgados no mesmo tribunal? Ou cada um é julgado no tribunal?
Bom, pensem comigo o seguinte. Sempre que uma competência existir em razão da necessidade dessa competência existir pela especialização do conteúdo da área do direito que é aplicado nos casos concretos julgados por esse tribunal, por esse órgão julgador, os processos separam. Como assim? Você quis dizer justiça especializada? Não. Bem queria que fosse isso, porque ia ser mais fácil de vocês entenderem essas regrinhas. Mas não pensem assim, tá? Não são casos de justiça especializada. Pensem da seguinte forma. Sempre que houver uma competência estabelecida em razão da especialização de uma área do direito que é aplicada, que aquele tribunal aplica, por exemplo, juízo de menores, justiça militar. A justiça militar aplica o direito militar específico. O juízo de menores ele tem uma atuação específica. A justiça eleitoral tem uma atuação específica. Pense dessa forma. Tá? Sempre que envolver isso, separa os processos. Então, sempre que uma justiça ela aplicar um âmbito do direito muito específico, separa os processos. Por exemplo, Tribunal do Júri e Justiça Militar. Separa. Tribunal do Júri e Eleitoral. Separa. Tribunal do Júri e Juízo de Menores. Separa. Juízo de Menores e Justiça Militar. Separa. Justiça Comum e Juízo de Menores. Separa. Justiça Comum e Justiça Militar. Separa. Certo? Então, você tem ali a Justiça Comum, que aplica várias regras, consumidor, família, criminal, tributário, tem tudo ali na Justiça Comum. E você tem essas justiças mais específicas. Vamos colocar aqui juízo de menores, justiça militar e justiça eleitoral. Nesses casos que citei a vocês, entre júri militar, júri eleitoral, júri e juízo de menores, comum juízo de menores, comum justiça militar, você separa e não reúne os processos. Então, coautoria, 2 agentes praticaram um crime doloso contra a vida. Uma delas, militar, em razão do exercício de suas funções. A outra, uma pessoa que não é militar, que não tem foro, nada. Reúne tudo no júri ou vai para a justiça militar? Separa. O militar que praticou esse crime doloso contra a vida é julgado pela justiça militar e essa pessoa que não é militar, não é autoridade, um comerciante, por exemplo, que praticou um crime doloso contra a vida em coautoria com esse militar, essa pessoa é julgada pelo júri. Separa os processos. O mesmo quando envolver justiça militar e eleitoral, juízo de menores e júri, tá? Pense dessa forma. Eu ainda nem falei de foro por prerrogativa de função, já que eu vou chegar lá, tá bom? Mas vão guardando essa primeira regra. Mas como toda regra, há a sua exceção, não é mesmo? E a primeira exceção que eu vou tratar aqui com vocês é justiça eleitoral. Justiça eleitoral. Mas eu falei para vocês que a justiça eleitoral ela exige um conteúdo mais específico, ele só aplica direito eleitoral, diferente da justiça comum. Justiça comum aplica tudo. Até mesmo a federal, né? Lembrando que a justiça federal é a justiça comum. Então você tem ali direito tributário, você tem ali crimes, direito civil, direito ambiental. Na justiça comum estadual, mesma coisa. Família, empresarial e por aí vai. Juízo de menores é específico. Justiça militar é uma justiça especial, especializada. Justiça eleitoral, mesma coisa. Mas a justiça eleitoral tem uma exceção, né? A justiça eleitoral está meio que fora da regra aqui. Por quê? Pensem que a justiça eleitoral puxa tudo. Mas você não falou aqui pra gente que se envolver júri e eleitoral separa? Sim, nesse caso separa. A justiça eleitoral, a regra é que ela puxa tudo. Como assim puxa tudo? Coautoria. Coautoria. Um agente, em tese, deveria ser julgado
pela justiça comum, o outro pela justiça eleitoral. A justiça eleitoral vai julgar esse agente e o outro agente. A reunião de processo na justiça eleitoral. Qual autoria? 2 agentes. Um agente deveria ser julgado em tese pela Justiça Federal, o outro pela Justiça Eleitoral. Separa ou reúne? Reúnem-se os processos na Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral ela vai julgar tudo. Exceção, Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. Nesse caso, entre Tribunal do Júri e Justiça Eleitoral, separa. É a única exceção. Mas fora isso, Justiça Eleitoral vai puxar tudo. Tudo ela que vai julgar. Tá bom? E um problema disso, isso é um problema, né? Aproveitando aqui que eu expliquei isso a vocês, o STF entendeu isso, que a Justiça Eleitoral ela tem essa competência atrativa, o que diverge de grande parte da doutrina, porque a Justiça Federal, por exemplo, ela tem sua competência estabelecida na Constituição Federal. E a Justiça Eleitoral ela é uma justiça especializada. Então, ela é especializada para julgar direito eleitoral e não tudo que envolve a Justiça Federal. Então, você tem um problema, né? A especialização ela é destinada a um âmbito específico do direito. Quando você aglutina tudo na Justiça Eleitoral, você tem um problema de julgamento nos casos concretos. Você vai ter julgadores que não estão especializados a julgar todos os temas possíveis serem julgados na Justiça Federal, de tributária, improbidade, a ambiental e assim por diante. Tá? Então, você tem esse problema, mas enfim, é o que entendeu o STF, diverge de grande parte da doutrina, mas é o que prevalece, certo? Então, primeira exceção daquela regrinha que eu disse a vocês, de que sempre quando o julgador, a justiça, ela for uma justiça especializada ou que envolva conhecimento específico de uma área, por exemplo, o juízo de menores, separa. A exceção é a justiça eleitoral, porque ela atrai tudo, exceto no caso em que o conflito, a dúvida for entre júri e justiça eleitoral. Nesse caso, separa, certo? Um outro cuidado que a gente deve tomar é em relação à Justiça Federal. Por quê? Justiça Federal, ela exige um conhecimento mais específico do que a Justiça Comum? Exige. A Justiça Estadual Comum, ou melhor, a Justiça Federal exige um conhecimento mais específico que a Justiça Estadual? Exige. Se você for pegar aquilo que é demandado numa vara de uma comarca, uma justiça comum, esse conteúdo do direito ele não é específico como que é demandado na Justiça Federal. Mas ambas são justiças comuns. A Justiça Federal é uma justiça comum. Ela é mais especializada, mas não é uma justiça especializada, uma justiça especial. É uma justiça comum. No entanto, ela tem previsão na Constituição Federal. Se vocês forem lá nos artigos 108 e 109 da Constituição, vocês vão ver a competência da Justiça Federal. E a competência da Justiça Estadual, onde é que está? A competência da Justiça Estadual é residual, ou seja, aquilo que não for da Justiça Federal, aquilo que não for da Justiça Militar, aquilo que não for da Justiça Eleitoral, é da Justiça Estadual. Ela é residual. Então, por conta disso, e por conta da Justiça Federal ela ter previsão na Constituição, ela é considerada uma justiça comum. Mas, ela é uma justiça comum. Mas, se comparada à justiça comum estadual, ela tem um grau maior de especialidade e com previsão constitucional expressa. Então, por isso, sempre que a dúvida for entre justiça federal e justiça estadual, prevalece a federal. Então, os processos são reunidos na Justiça Federal, certo? As duas são justiças comuns, mas entre Justiça Federal e Justiça Estadual, os processos são reunidos na Justiça Federal, tá bom? E entre Justiça Federal e Justiça Militar? Separa. Lembra que eu falei para vocês? Militar, juízo de menores. Havendo dúvida entre Justiça Militar, juízo de menores e Justiça Federal e Justiça Comum, você separa. A Justiça Federal é uma justiça comum, então você separa, tá? Não há reunião de processos. Mas e entre
Justiça Federal e Tribunal do Júri. Existe um júri na Justiça Federal. Existe um júri na Justiça Federal, tá? Porque a Justiça Federal é uma justiça comum, lembrem-se disso, tá bom? A Justiça Federal é uma justiça comum, então haverá um júri na Justiça Federal. Diferente? Sim, mas existe, tá bom? Bom, pessoal, dando sequência aqui na explicação deste tema sobre as regras de consolidação ou modificação de competência, eu queria trazer para vocês os artigos em que vocês vão encontrar o fundamento para essas regrinhas que eu estou explicando a vocês, tá bom? E percebam que até agora eu não falei nada sobre foro por prerrogativa de função quanto às regras de consolidação e modificação de competência, tá? Eu falei sobre Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, mas não falei sobre foro. E isso porque nos concursos públicos, nas questões de concurso, na própria prática, a dúvida vai surgir não só quando no concurso de agentes uma pessoa é autoridade com foro por prerrogativa de função e a outra não. Não. Os casos concretos na prática jurídica, principalmente em questões de concurso, vão trazer ali um caso de concursos de agente em que uma pessoa, em tese, seria julgada pela Justiça Militar, a outra pela Justiça Federal, e uma delas é autoridade com foro por prerrogativa de função e praticou crime em razão do exercício de suas funções. Tá? Então, é necessário vocês saberem de todas essas regras de consolidação e modificação de competência, principalmente envolvendo foro por prerrogativa de função, tá bom? Anotem então os artigos que falam dessas regrinhas, tá? Os artigos são 76, 77, 78 e 79 do Código de Processo Penal. Então, os artigos 76 a 79 do Código de Processo Penal. Quanto àquela regrinha que eu disse a vocês da Justiça Eleitoral, puxar tudo para ela e ela julgar crimes quando a conexão, continência entre Justiça Eleitoral, Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Comum, essa regra ela surgiu no entendimento do Supremo, tá? Isso diverge da maioria da doutrina, mas é uma regrinha que foi estabelecida com base no entendimento que hoje prevalece no Supremo Tribunal Federal, tá bom? Pessoal, neste vídeo eu não vou poder continuar o tema explicando sobre as regras de consolidação e modificação de competência por conexão ou continência, quanto ao foro por prerrogativa de função. Em relação ao foro por prerrogativa de função, vai ficar para o próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo, que vocês tenham compreendido o conteúdo deste vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixem aí nos comentários, tá bom? Que assim que possível eu respondo vocês. Não esqueça também de dar um like, curtir aí no vídeo, compartilhar com o que vocês acharem que pode ajudar o conteúdo deste vídeo. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e nos vemos aí no terceiro vídeo sobre foro por prerrogativa de função.